1 Samuel, capítulo 23, versículos do 1 ao 5, diz: Então disseram a Davi: Eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor, perguntando: Devo ir atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi: Vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Levanta-se e vá até Keila, porque estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles e causaram grande matança entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Palavra do Senhor Deus. Palavra do Senhor Deus, livro de 1 Samuel, capítulo de número 23, versículos do 1 ao 5, descreve claramente que a cidade de Keila era uma cidade que estava sendo atacada pelos filisteus. Davi não tinha nada a ver. Nada a ver. Então, Davi consultou o Senhor e disse o seguinte: Ora, estão atacando a cidade de Keila. Eu devo ir lá para atacar os filisteus e salvar os moradores de Keila? Davi fez essa pergunta a Deus. Então Deus disse: vai lá e salve os moradores de Keila. Então, biblicamente falando, para os moradores de Keila, Davi fez papel de um anjo. Se nós pegarmos o contexto da história, Davi fez um favor imenso. Nós sabemos que quem estava por detrás abençoando Davi era Deus, ok. Mas Davi e os seus homens fizeram papel de anjos para os moradores de Keila, porque os moradores de Keila estavam sendo atacados pelos filisteus. E do nada, chega Davi com os seus homens, com os seus 600 homens, para proteger aquela cidade. Então, o favor que os moradores de Keila receberam de Davi foi um favor impagável aos olhos humanos. Imagina nós numa cidade, nós estamos em uma cidade com portas e ferrolhos, muros altos, e então chega um exército inimigo e começa a nos atacar para nos destruir. E nós não temos como nos defender. E do nada chega um homem ali com 600 homens, um pequeno exército, e coloca aquele exército que estava nos atacando para correr. E entra para dentro da cidade conosco. Ou seja, um favor impagável. Davi e os seus homens, para os moradores de Keila, era como se fossem anjos de Deus, enviados por Deus para ajudá-los. Porém, nós vamos ver, de acordo com os textos sagrados, que nós não devemos esperar a retribuição do bem que fazemos. Nós não devemos esperar a retribuição dos bens que fazemos. Porque se nós formos esperarmos a retribuição dos bens que fazemos, nós vamos desanimar e nos decepcionar.
quantas pessoas ao longo da história, cristãos, estou falando de cristãos, assim como Davi fez o bem para Keila, nós vamos ver na sequência que os moradores de Keila iriam trair Davi. Nós vamos ver. Você vê a retribuição que eles iriam dar para Davi. Se Deus não tivesse falado com Davi, Davi seria traído pelos moradores, os quais ele ajudou. Você vê a ingratidão. Você vê a ingratidão das pessoas. E isso nos serve como exemplo. Nos dias de hoje, quantos homens, quantas mulheres vivem chorando pitangas. Ah, mas eu ajudei o fulano, eu ajudei o Bertano, eu ajudei o ciclano, a ciclana, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e em troca, o que eu recebi? Eu recebi ingratidão. Em troca, a pessoa denigriu a minha imagem. Em troca, a pessoa me prejudicou. Em troca, a pessoa fez isso, fez aquilo. Meu amigo e minha amiga, o próprio Deus, em forma de filho, foi traído aqui nessa terra. Ele diz, se fizeram isso comigo, se me chamaram de Beelzebu, se me pregaram vivo no madeiro, se eu fui traído pelo meu melhor amigo que comia e bebia comigo, que dirá vocês, que estão abaixo de mim no nível espiritual, que somos nós. Então, acorde, se desperte. Nós vamos, na sequência do texto aqui, nós vamos ver que Davi, ele iria ser traído por aquelas pessoas da cidade de Keila, pessoas às quais ele arriscou a sua vida, e a vida dos seus 600 homens, os seus grupo de soldados, ele arriscou a vida deles para defender aqueles moradores, e na sequência os próprios moradores iriam entregar Davi para Saul. Nós vamos ver nos textos sagrados, eles iriam entregar. Deus disse, sai daí, Davi, porque eles vão te entregar. Se Davi fosse um homem completamente desequilibrado, você sabe o que ele teria feito? Ele teria dito o seguinte, eu fiz o bem para vocês, vocês querem me pagar com o mal? Teria executado todos os moradores de Keila, e Deus não teria cobrado Davi ou punido Davi por isso não. Olha a maldade daqueles moradores e a falsidade. E nós vemos que o próprio Deus, quando esteve aqui nessa terra em forma de filho, também foi traído. O pecado entrou no mundo e o pecado tem feito isso entre homens e mulheres. A falsidade está esparramada. A traição, a inveja, o orgulho, raiva, ódio, rancor, esses sentimentos malignos, facciosos, estão espalhados. Então o homem de Deus e a mulher de Deus, ele tem que fazer o bem, não importa quem. Davi não errou em ter feito o bem para os moradores de Keila, mas os moradores de Keila iriam errar entregando ele. E na hora da cobrança, Deus iria cobrar aqueles moradores mais tarde. Você pode ter certeza, pela atitude deles de não serem sinceros com Davi e com o seu exército. Assim é nos dias de hoje. Nos dias de hoje, o homem de Deus e a mulher de Deus, se ficar olhando para o mal que recebeu em troca do bem, vai afundar, vai morrer na fé. Porque a grande maioria dos homens de Deus e mulheres de Deus já foram decepcionados aqui nessa terra. E se não foi, se prepara. Nós não estamos lançando maldição sobre você, não. Se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus que fez o bem para as pessoas e nunca colheu o mal, você pode ter certeza que uma hora você vai colher o mal. Uma hora você vai ser enganado, você vai ser caluniado e defamado por pessoas que você fez o bem. Você pode ter certeza disso. Isso aconteceu com Jesus. Aconteceu com o próprio Deus, aconteceu com inúmeros homens e mulheres de Deus ao longo da história, e nós não somos melhores do que ninguém. Há muitos homens de Deus e mulheres de Deus que vivem chorando pitangas. Ah, mas eu fiz o bem para aquele homem, eu fiz o bem para aquela mulher, olha, eu ajudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e em troca a pessoa
foi ingrata, em troca a pessoa me fez o mal, me caluniou, me defamou. É normal. Não é normal para quem tem o Espírito de Deus fazer isso, mas para quem não tem, é normal. Essas pessoas que fazem isso são pessoas que não têm o Espírito de Deus. É por isso que elas são ingratas. É por isso que elas caluniam, que elas defamam os homens e as mulheres de Deus. Mas o papel do homem e da mulher de Deus não é olhar para isso. O papel do homem e da mulher de Deus é fazer o bem, não importa quem. Então a pessoa não tem que dizer o seguinte: já que eu fiz o bem e as pessoas foram ingratas comigo, agora vou deixar de fazer o bem. É isso que o diabo quer, que o homem de Deus e a mulher de Deus deixe de fazer o bem. As obras não salvam, mas nós temos que fazer boas obras. Faça o bem, não importa quem. Na hora de colocar na balança, você pode ter certeza que se você fez o bem para as pessoas e as pessoas lhe retribuíram com o mal, a balança está a seu favor. São elas que vão se dar mal e vão ter que dar conta do que elas fizeram e estão fazendo, e não você. Agora, se você deixar de fazer o bem, porque você só colheu o mal quando você fez o bem, então você é um servo inútil. Você não entendeu o significado do cristianismo. Jesus sabia que os seus discípulos iriam abandonar ele. Jesus sabia que seria traído. E mesmo assim lhe deu sequência. Já pensou se ele tivesse desistido? Hoje nós não poderíamos estarmos aqui. Então entenda. Vai haver calúnias, vai haver defamações, vai haver falsidade. Pessoas vão tentar puxar o tapete. E não se engane. Pessoas que você ajuda, pessoas que você faz de tudo, vão se levantar. Até parentes vão se levantar. Pode ter certeza. Até parentes, os inimigos dos homens serão seus próprios familiares, diz a palavra do Senhor Deus. O ser humano é ingrato. O ser humano trai até o Criador, que dirá outro ser humano. O ser humano trai o Criador, meu amigo. Ele trai o Pai da matéria, que dirá um outro ser humano. Ele conta mentira para o Criador. Ele acha que ele está enganando o Criador, que dirá um outro ser humano. O ser humano é assim. A natureza humana é assim. O pecado corrompeu. O mundo jaz do maligno. Ele tem dominado a mente de muitos homens e muitas mulheres para que sejam assim, para que façam a sua vontade aqui nessa terra. Mas os que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, esses não podem entrar nesse jogo e dizer: eu vou retribuir na mesma moeda, já que foi falso comigo, eu vou ser falso também. Não, não deve, porque se retribuir na mesma moeda, estará indo para o caminho da perdição. Mas o homem de Deus e a mulher de Deus tem que fazer o bem, não importa quem. Ah, mas eu fiz o bem para a pessoa me fez o mal de volta. Orai pelos que vos perseguem, bendizei o que vos maldizem. Fazer o bem não importa quem. É o que a palavra ensina. Você pode ter certeza que quanto mais calúnia, mais defamação, mais injustiça, maior será o nosso galardão. Você pode ter certeza. Agora, nós deveríamos nos preocupar se estivesse tudo muito bem. Se todos nos amassem, aí nós deveríamos nos preocupar. Opa, espera aí, tem alguma coisa de errada. Por que todo mundo me ama? Por que todo mundo me aplaude? Tem alguma coisa errada. Porque aquele e aquela que é de Deus é odiado pelo mundo. Agora, se o mundo nos ama, tem alguma coisa de errado conosco. É questão de refletir. Então muitas pessoas, muitos crentes, homens de Deus e mulheres de Deus,
Vivem chorando pitangas. Ah, mas eu ajudei o fulano, eu ajudei o Bertano, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha, em troca, olha o que eu recebo, olha o que eu recebi, olha o que me fizeram em troca. E isso faz com que a nossa fé vá morrendo. Não, nós temos que usar isso como combustível para a nossa fé. As calúnias, as difamações, as perseguições, as invejas, isso tem que ser um combustível para a nossa fé. Porque se os grandes homens de Deus do passado passaram por isso, o próprio Deus passou por isso em forma de filho, que dirá nós? Que dirá nós? Então diz a palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 23, versículos 7 ao 12. Olha aí para você ver que nós não devemos esperar o bem. Nós temos que fazer o bem, mas não devemos esperar o bem como retribuição. Se as pessoas nos retribuírem com o bem, amém. Agora, se não nos retribuírem com o bem, se forem más, problema delas. A nossa parte nós temos que fazer. Nós temos que fazer o bem, não importa quem. Então diz em 1 Samuel capítulo 23, versículos 7 ao 12, diz assim: foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Saul usou o nome de Deus, mas não foi Deus que entregou nada não. Está cercado, pois entrou numa cidade de portões e ferrolhos. Por que Saul disse: olha, Deus entregou Davi em minhas mãos? Por quê? Porque Davi foi até Keila, combateu o exército dos filisteus, os filisteus foram derrotados, os que ficaram vivos correram. Então Davi fez o quê? Entrou dentro da cidade de Keila, estava dentro da cidade de Keila, junto com os moradores de Keila, e também estavam ali os seus 600 homens. A cidade de Keila é uma cidade cercada, com portões e com ferrolhos. Uma cidade que era difícil de entrar, mas também era difícil de sair. Raciocina. Se Saul chegasse e cercasse aquela cidade com o exército grande que ele tinha, mais cedo ou mais tarde ele encontraria uma brecha na cidade. Então ele entraria lá dentro e pegaria Davi. Mas não seria nem preciso ele pressionar, porque os próprios moradores de Keila, segundo o próprio Deus revelou, disse: olha, se Saul vir, esses moradores que você arriscou a vida para protegê-los, eles vão te entregar, Davi. Eles vão entregar você e os seus homens para Saul. Eles são ingratos. São ingratos. Então diz: então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha, para que descessem aquele e cercasse Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui a estola sacerdotal. Então Davi orou: o Senhor Deus de Israel, ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Olha a pergunta de Davi. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele, Senhor? Eu acabei de salvar esses moradores da morte. Eu arrisquei a minha vida e a vida dos meus homens para salvar esses moradores. Será que eles vão me entregar? Será que Saul virá mesmo, como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, revela isto ao teu servo. E o Senhor lhe disse: ele virá. Olha o que Deus disse para Davi: Saul virá. Saul vai vir sim, para te cercar. Então Davi perguntou: e será que os moradores de Keila me entregarão? Porque afinal de contas eu arrisquei a minha vida e a vida dos meus homens para salvá-los, juntamente com os meus servos, nas mãos de Saul. Será que eles vão me entregar, ó Deus, com os meus servos, meus soldados, 600 soldados na mão de Saul? O Senhor respondeu: entregarão. Entregarão, Davi, eles vão entregar. Saul vai vir e eles vão te entregar, você e seus homens. Se Davi fosse uma pessoa desequilibrada, neste exato momento que Deus respondeu Saul,
Davi, eles vão pagar o bem que você fez para eles com o mal. Eles vão te trair, eles vão te entregar para Saul. Você arriscou a sua vida, a vida dos seus 600 homens para proteger os cidadãos de Keilon. Ok? Saul vai vir aqui atrás de você para te capturar, para te matar e matar os seus homens. E esses moradores que você arriscou a sua vida, a vida dos seus homens, vão entregar você, os seus homens, para Saul matar. Eles vão trair vocês. Se Davi fosse desequilibrado neste exato momento, ele teria pegado seus 600 homens, teria passado a fio da espada toda a cidade de Keila, teria matado todos. Se ele fosse uma pessoa que fica se apegando em probleminhas, vamos dizer assim, ele teria chorado as pitangas. Ah, meu Deus, por que eu fui vir aqui livrar esses moradores? Olha aí, eu arrisquei a minha vida, eu arrisquei a vida dos meus homens, eu vim aqui lutar contra os filisteus, o problema não era meu, eu fui defender essa cidade e agora eles querem me entregar, e agora eles estão me pagando o bem que eu fiz com o mal. Por que eu fui fazer isso? Nós não vemos Davi chorando pitanga, nós não vemos Davi reclamando, murmurando, se arrependendo de ter feito o bem para aqueles moradores. Você sabe o que Davi fez? Ah, é, Senhor? Saul vai vir? Eles vão me entregar? Sabe o que Davi fez? Pegou seus 600 homens e saiu. Falou, eu não vou esperar ser traído, estou indo embora, tchau. Agora, nós vemos como que tem que ser a nossa atitude. Davi fez o bem, em troca ia receber o mal. O que ele fez? Tchau, o problema é de vocês. Eu fiz o bem para vocês. Vocês estão querendo me trair? Me entregar para ser morto? Eu livrei a vida de vocês. Fiquem aí, estou indo embora. Tchau, Deus abençoe. É assim que nós devemos agir, meu amigo e minha amiga. É assim. Faça o bem, não importa quem. Você faz o bem para a pessoa. Se a pessoa lhe retribuir com o mal, amém. O problema é dela. Um dia, mais cedo ou mais tarde, ela vai dar conta do que ela fez. Ela vai dar conta. E você vai receber o seu galardão porque você fez o bem. É por isso que Jesus diz, orai pelos que vos perseguem, bendizei o que vos maldizem. O papel do homem de Deus, da mulher de Deus, é o quê? É fazer o bem, não importa quem. E não espere retribuição. Não espere, porque as pessoas, a grande maioria, vão retribuir com o mal. Você pode ter certeza. Você vai plantar o bem e em troca vai colher o mal, na grande maioria das vezes. Porque o mundo jaz do maligno. Este mundo está corrompido pelo diabo, pelos seus demônios. Obviamente, a pessoa, quando tem o Espírito de Deus, seja homem ou seja mulher, não vai lhe pagar com o mal. Vai retribuir o bem com o bem. Mas quando não há o Espírito de Deus, meu amigo, só dela não retribuir já está de bom tamanho. Só dela não fazer nada já está de bom tamanho. Porque quando não tem o Espírito de Deus, a coisa é complicada. A coisa é complicada. Então, note que nós devemos o quê? Fazer o bem, não importa a quem. Não importa a quem. O papel do homem de Deus é o quê? Fazer o bem. E não esperar a retribuição. Não espere ser retribuído que irá receber o bem de volta. Não espere. Porque se você e eu ficarmos esperando receber somente o bem, nós vamos nos decepcionar. E quando recebemos o mal pelo bem, nós devemos fazer o quê? Igual Davi fez. Tchau, estou indo embora. A minha parte eu fiz. Eu fiz o bem para vocês. Vocês querem me pagar com o mal? O problema é de vocês. O problema é de vocês. Um dia terão que dar conta a Deus. Toda a maldade que os seres humanos praticam, mesmo que exista por detrás a influência do maligno, mais cedo ou mais tarde eles terão que dar conta. E se não der conta aqui em vida, vão dar conta no juízo. Pode ter certeza. Então,
Descanse em paz, meu amigo e minha amiga. Você que faz o bem, descanse em paz, fique em paz. A melhor coisa é a pessoa fazer o bem, deitar e dormir em paz. Doce é o sono do trabalhador, coma pouco ou coma muito. Porque não se engane, essas pessoas que ficam pagando o bem com o mal, elas não vivem em paz. Ah, mas eu vejo a pessoa dando risada. A pessoa sorri por fora, você não sabe como a pessoa está por dentro. Tem pessoa que sorri por fora e chora por dentro. São atores. Tem muitos atores e atrizes aqui no planeta Terra. Você vê as pessoas, você pode ver, nós não estamos criticando, você pode ver quantas pessoas da alta sociedade, você vê cantores, artistas, você vê que andam na rua, dão autógrafos, dão risada, isso e aquilo, daí a pouco vem a notícia, se suicidou, estava com depressão. Daqui a pouco vem a notícia, olha, morreu de overdose. Daqui a pouco vem a notícia, olha, a pessoa está dizendo que ela é infeliz, vive trancada no quarto, só sai para fazer os comerciais, as propagandas, os filmes, enfim. Então, o que nós vemos nem sempre é a verdade. Nem sempre. Talvez a pessoa faz o mal e você vê ela dando risada. Mas ela pode estar sorrindo por fora e chorando por dentro. Agora, se você, meu amigo e minha amiga, fazer o bem não importa quem, você pode ter certeza, você está obedecendo a palavra de Deus. E é mais importante obedecer a palavra de Deus do que a nossa razão, porque a razão humana diz o seguinte, se você faz o bem, a pessoa faz o mal, você volta e paga na mesma moeda. Essa é a razão humana. Mas a razão de Deus não é a razão humana. A razão de Deus é fazer o bem, não importa quem. Se vir o mal de volta, não devolva o mal para ela. Devolva o bem. Então, essa é a palavra de Deus. Nós temos que fazer o bem, mas não podemos esperar receber o bem, porque nem sempre receberemos o bem. Na grande maioria das vezes, receberemos o mal pelo bem que fizemos a homens e mulheres aqui nessa terra. Esta é a palavra do Senhor Deus.